palavras, duas lembranças à amada igreja. Essa semana, na verdade amanhã, na madrugada de segunda para terça-feira, nós estaremos indo junto com o pastor Edilson para Águas de Lindóia, lá em São Paulo. Estaremos participando do Congresso Multiplique Nacional. E ali estaremos fechando todas as necessidades para que nós possamos implantar a nossa plataforma de pequenos grupos a partir do próximo ano. Então eu gostaria de pedir à igreja que estivesse durante esses dias orando para que Deus pudesse mostrar claramente como nós vamos aplicar esta plataforma, como nós vamos experimentar a edificação e o crescimento da igreja através dos grupos pequenos. Tá certo? É algo que nós temos orado durante muito tempo, há 2 anos temos pedido a Deus para que esse momento chegue, e 2020 é o momento de nós começarmos a trabalhar os pequenos grupos da nossa igreja. E atrelado a esse pedido de oração, para que nós possamos fazer essa viagem, inclusive estaremos com mais um colega, estaremos juntos, né, no mesmo quarto, eu, pastor Edilson e pastor Everaldo da Igreja Batista Central do Ibura, que pregou aqui no nosso aniversário esse ano. Vocês estão lembrados do pastor Everaldo? Estaremos juntos ali. Então ele também estará implantando a gestão de pequenos grupos através da Igreja Multiplicadora lá no Ibura. Então nós vamos juntos estar compartilhando o coração. Peço a Deus que realmente nos dê sabedoria, tá certo? E não só nós temos uma equipe aqui na igreja, o pastor Everaldo tem uma equipe também lá na igreja dele, que estão sendo capacitados para nos ajudar a gerir os pequenos grupos da igreja. Então você comece a orar por isso. Talvez Deus esteja chamando você para ser um anfitrião. Talvez a sua casa seja um lugar onde a igreja vai se reunir durante a semana, onde pequeno grupo vai estar reunido ali para crescer, para compartilhar, para dividir um momento de edificação na sua casa. Então, comece a orar por isso. Vamos precisar de pessoas que serão anfitriões e vamos estar capacitando os líderes de pequenos grupos também. Então, você precisa pedir isso. Eu queria muito ver a igreja mobilizada, buscando ganhar os seus vizinhos, buscando ganhar a sua própria família. Às vezes nós temos uma família enorme, mas talvez só nós sejamos um farol de Deus dentro dessa família. E Deus está usando esse momento, convocando você para que outros possam conhecer a Cristo através da sua vida. Esse é o grande desafio. Não podemos guardar essa luz, o Evangelho de Jesus, debaixo de um cesto, debaixo de um alqueire. Não pode acontecer isso. Nós precisamos estar iluminando a todos que estão ao nosso redor com a luz de Cristo. Então esse é o desafio, filhos. Entender que multiplicar, esse é o meu motivo, é a minha razão de viver. É o tema da nossa campanha, esse ano, da Junta de Missões Nacionais. Na verdade, deve ser um tema para todos os anos. Todos os anos. O motivo de estarmos aqui, o motivo de termos sido resgatados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, é exatamente fazer com que Cristo prevaleça na nossa vida e transborde da nossa vida, atingindo outras vidas, promovendo um ambiente de adoração. Esse é o desafio, é para isso que nós fomos resgatados. Vocês entendem? E junto a isso, nós estamos promovendo o nosso Retiro 2020. O retiro no período que nós fazemos, no período de carnaval, em 2020. E o tema do nosso retiro vai ter muito a ver com isso. Pedindo a Deus que toque fogo no nosso coração por famílias, por pessoas que precisam do Senhor. Tá certo? O tema é assumindo a minha responsabilidade no reino de Deus. Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é simplesmente tocar numa banda? A minha responsabilidade é cantar no coro? A minha responsabilidade é fazer uma visita a um hospital? É só essa responsabilidade? Tem muito mais para fazer. E isso tudo nós vamos discutir, isso tudo nós vamos pedir a Deus que traga a nossa mente ali no nosso retiro. Já temos feito isso
nesses domingos, começamos intencionalmente mensagens que falam sobre responsabilidade no reino. O que é o evangelho do reino do Senhor Jesus? E hoje à noite estaremos falando sobre isso. Qual é o evangelho que você tem ouvido, o evangelho que você tem vivido e o evangelho que você tem pregado? Qual é o evangelho que você tem ouvido, vivido e pregado? Vamos começar a falar sobre isso a partir de hoje à noite, tá certo? Tem muita gente vivendo um evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Tem muita gente ficando aquém demais do evangelho que Jesus nos convida a celebrar, nos convida a proclamar, tá certo? Então eu quero te convidar em 2020 agora, você precisa estar conosco. Nós temos um número limitado de pessoas ali para o nosso retiro, exatamente para que todos fiquem bem acomodados, tá certo? Então nós não vamos poder levar muitas pessoas, mas esse foi um desejo da igreja no ano passado, na verdade no início desse ano. Nós iríamos fazer, por questões de custo, iríamos fazer aqui no nosso espaço de convivência, e não houve um interesse muito grande da igreja nesse sentido. Preferiram, todos que fomos conversar e que chegaram a nós também, preferiam estar realmente em um outro lugar mais estruturado. Então fizemos isso. O lugar foi contratado exatamente há um ano, exatamente quando terminou o nosso período de carnaval de 2019, nós já fomos atrás com uma equipe de pessoas da liderança da igreja e vimos um lugar maravilhoso. E vocês já viram, já têm noção de como é o espaço celeiro. E hoje à noite a gente vai passar mais algumas coisas. Tem um novo vídeo para vocês verem como é gostoso, como é bonito aquele lugar. Um jardim de Deus, para nós estarmos ali. A juventude da igreja, nesse ano, já foi lá. Já foi uma van premier da juventude. Já experimentaram ali dias maravilhosos. Então, a juventude é a primeira a motivar a igreja. A juventude é a primeira, porque já conhece aquele lugar, tá certo? E viu como é gostoso, como podemos crescer ali em todas as áreas da nossa vida, em comunhão, em ser edificados, em contemplar a natureza que o Senhor preparou para nós, tá? Um lugar maravilhoso. Então faça a sua inscrição. Todas as redes sociais da igreja já estão com os links de pré-inscrição. Você precisa fazer a sua inscrição para guardar o seu lugar. E aí, logo depois, você vai ver a forma, você pode vir aqui na igreja, você pode ligar para a secretaria e você vai ter orientação de como fazer o pagamento da sua inscrição para poder efetivar a sua inscrição, tá bom? Mas a pré-inscrição, ela é fundamental para que nós possamos estabelecer o limite máximo de pessoas. Nós vamos levar, no máximo, 150 pessoas, tá bom? Para que todos estejam bem acomodados. Mas eu também avisei a igreja que tem pessoas de outras igrejas, colegas, que querem participar, amigos de outras igrejas que querem participar. E eu disse a eles que nós teríamos uma data limite, tá certo? E a data limite para os membros da igreja é 1º domingo de novembro. Então, até o 1º domingo de novembro, ou seja, o próximo, você tem prioridade. A partir daí, as inscrições estarão abertas para todas as pessoas que desejarem, tá bom? Outras igrejas que estarão, talvez, conosco lá. Mas você tem prioridade até a próxima semana, até o próximo domingo, você tem prioridade. Tá bom assim? Então entre, procure lá no site da igreja, no boletim da igreja. Se você observar, olha, aqui no boletim da igreja, você vai ver na parte de trás, tem aqui contatos, no boletim da igreja, na parte inferior esquerda, você vai ver aqui contatos, observe, tem o e-mail da igreja, tem o site da igreja, o Facebook e os 2 telefones da igreja, tá certo? O 3453-2705 e o telefone celular da igreja, que é o WhatsApp da igreja. Você pode colocar isso, salve isso no seu celular, porque através dele você liga, pede pelo WhatsApp o link de inscrição e a secretaria vai mandar para você o link de inscrição. Tá bom? Com toda a orientação. E está aí, olha, 99992-1353, que é o WhatsApp da igreja. Fala diretamente com a nossa secretária, com a Poliana, e ela manda para você o link através do WhatsApp. Tá bom assim? Então, todos fazendo a pré-inscrição,
para garantir a sua estada conosco até a próxima semana, tá bom? Depois disso nós vamos abrir para todas as pessoas que quiserem desfrutar desse momento. Mas eu quero colocar realmente de coração para vocês o meu desejo. Era que a igreja toda estivesse lá, que as 150 vagas fossem preenchidas pela igreja, porque vocês pediram isso, né? A maioria absoluta disse que preferia estar num outro lugar. Então nós temos um lugar lindo para estar, mas é importante que você compartilhe disso, esteja investindo. Filhos, valor de inscrição não é despesa, é investimento. Da mesma forma que o rema, o retiro matrimonial, isso tudo é investimento na sua família, investimento no reino de Deus. Não tem um tostão que fique em caixa depois que acaba um retiro, depois que acaba um momento como esse. Tudo é investido no reino para que o Senhor seja ministrado na nossa vida, tá certo? Então aproveite esse momento, não abra mão disso, em nome de Jesus, tá certo assim? Eu queria convidá-los a ouvir uma canção nesse momento, uma música especial, e logo após nós estaremos sendo dirigidos no nosso estudo bíblico de hoje pela manhã. Estamos estudando o livro de Colossenses, capítulo 2, e eu quero convidar nosso irmão Petrônio, já para vir aqui à frente, que ele estará conosco aqui. Pode vir, Petrônio, para cá. Ele estará conosco nessa manhã, fazendo o estudo de Colossenses capítulo 2, em nome de Jesus. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és o Deus majestoso, ó Senhor. És o Deus amoroso, tu és digno de louvor, e a vida ensinou. És o Deus majestoso, ó Senhor.
Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nesta manhã. Mais uma vez um prazer estar com os irmãos aqui para refletirmos um pouco a respeito da palavra de Deus. É muito bom dividir nossas reflexões, nossos entendimentos com os irmãos. Os irmãos sabem o quanto eu gosto disso, o quanto isso é prazeroso para mim. Principalmente porque quando a gente divide, a gente acaba obtendo mais, né? Infeliz do egoísta que só quer para si e acaba no final não tendo nada. Quem repartilha, pelo menos essa é a lógica do reino de Deus, acaba no final conseguindo ter muito mais do que aquilo que tinha no início. E assim eu creio que também a palavra de Deus faz isso conosco, que todas as vezes que nós partilhamos o nosso entendimento e a nossa vivência da palavra de Deus, nós por fim conseguimos adquirir ainda mais. Tem um provérbio, não sei se é chinês, se é japonês, que certa vez eu ouvi, que diz algo muito interessante, que ele diz que num caminho vinha um homem com um pão e outro homem com outro pão. Eles se encontraram, trocaram o pão e cada um sai com um pão. E no outro caminho vinha um homem com uma ideia e outro homem com outra ideia. Eles se encontram, trocam uma ideia e cada um sai com 3 ideias. A que tinha antes, a do seu amigo e a que concluiu das 2 verdades. Ou seja, se nós dividirmos a reflexão da palavra de Deus, se nós repartirmos aquilo que entendemos e assumirmos que nós não somos completos ainda, não somos inteiros, e que cada um entende uma parte e que, entendendo juntos, nós podemos alcançar um entendimento ainda mais sublime, mais perfeito da palavra de Deus, por fim nós saímos mais completos, mais cheios. Assim eu acredito. Mas antes de entrar na palavra de Deus, antes de ler o texto bíblico, eu queria primeiramente agradecer as orações dos irmãos. Muitos sabem, nessas últimas semanas, o quanto nós passamos por algumas dificuldades, nada muito além do normal, infelizmente para o padrão da nossa cidade, do nosso país. Mas a minha esposa foi assaltada, levaram nosso carro, e o que mais me impressionou, apesar de já esperar que isso acontecesse, foi o carinho desta igreja, o carinho das pessoas que se voluntariaram a nos ajudar, né? Especialmente, vou aqui me atrever a citar alguns nomes, né? O pastor Joésio, que de imediato emprestou o seu carro para a gente tentar resolver as soluções, as questões mais emergentes. Nosso muito obrigado a ele. A nosso irmão Nelsinho, cadê ele? Que nos acompanhou, inclusive na delegacia, que nos orientou, que nos ajudou profundamente. E até agora há pouco mostrava interesse, né, em como nós estávamos, se toda a questão havia sido resolvida. E nossa irmã Lívia, que também nos deu um forte apoio, né, intermediando o nosso diálogo com a seguradora. Quero dizer aos irmãos que tudo já foi resolvido, graças a Deus, né? Tudo já está finalizado, todo o processo já está tudo finalizado, e que no fim foi um grande aprendizado. Não sofremos absolutamente nenhum arranhão, né? E o que é mais interessante é que
Nosso filho menor, Leonardo, que fez 7 anos agora há pouco, na segunda-feira imediatamente posterior ao assalto, ele estava no carro quando o carro foi levaram o nosso carro. E na segunda-feira imediatamente posterior, ele chegou na escola e uma das tias da escola perguntou: "E aí, Léo, como é que foi um final de semana?" E ele respondeu: "Não foi muito bom, não." E ela disse: "Por quê? Você ficou só em casa, foi assistindo televisão?" Ele disse: "Não, eu até fui para uma festa, eu brinquei, eu me diverti, mas roubaram o nosso carro." Aí ela ficou assustada, né? Disse: "Ah, que pena." Ele disse: "Mas não tem problema não, minha mãe disse que vão-se os anéis e ficam os dedos." E ela disse que ficou assustada com a tranquilidade com que ele tratava disso, com que ele lidava disso, né? Em parte, obviamente, pela inocência da criança. Não consegui medir exatamente. Não consegui medir exatamente o que se passa, mas também nós cremos pela segurança da minha esposa, que o que ela transmitiu para ele de tranquilidade, né? E pelo aprendizado que nós tentamos incutir na cabeça dele. E nós damos graças a Deus porque vemos isso produzindo frutos. Mas nesta manhã nós fomos convidados para conversarmos um pouco a respeito da carta aos Colossenses. Nosso pastor Joésio me ligou essa semana, me pediu para trazer hoje essa reflexão, e eu confesso que eu fiquei bastante entusiasmado, preocupado, né, porque a reflexão sobre a palavra traz sempre muita responsabilidade. É muito importante que a gente estude bem, que a gente entenda bem, mas também muito feliz por poder experimentar mais um aprendizado, porque cada vez que eu venho aqui e falo e que eu sou chamado a estudar um texto bíblico, eu aprendo e o Senhor fala ao meu coração. E eu espero, com toda sinceridade, que Ele fale também ao seu coração nesta manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 13º versículo, versículo 13, até o final do capítulo, o versículo 23. Bom, na minha Bíblia diz assim: "E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo,
Por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se estivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Têm, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Altíssimo Deus, nosso soberano Pai e Senhor, nós louvamos pela Tua palavra, Senhor. Louvamos por esta manhã, por mais uma vez podermos refletir sobre ela. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e que cada palavra aqui refletida, cada ensinamento aqui assimilado, possa produzir frutos em nossa vida, Senhor. Nos ajuda a praticarmos aquilo que aprendemos de Ti, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta aos Colossenses, que nós estamos estudando, ela tem um dos principais objetivos desta carta é de corrigir alguns erros, algumas interpretações a respeito de quem é Jesus Cristo, ou a respeito de quem os colossenses entendiam que Jesus Cristo era. Como certamente já foi percebido aqui, já foi falado nos domingos anteriores, uma vez que nós já temos estudado, acompanhado o andamento, o estudo dessa carta, nós podemos perceber que Paulo, quando escreve essa carta, ele ainda não havia ido à cidade de Colossos. Ele ainda não conhecia pessoalmente os colossenses. Mas a igreja tinha sido plantada por um dos seus seguidores, por um daqueles que faziam parte do grupo que andava com Paulo, né, pelo Epáfras. E Epáfras, tendo ido encontrar-se com Paulo, provavelmente em Éfeso, num tempo em que ele certamente estava preso em Éfeso, Paulo, tendo ido visitá-lo, trouxe notícias de como a igreja estava. E Paulo aproveitou a estada de Epáfras lá para escrever uma carta aos colossenses. Os irmãos podem refletir que naquela época não havia sistema de correios como hoje nós temos. Então, as cartas eram enviadas por meio de portadores. Paulo, todas as vezes que era visitado por um dos seus subordinados, digamos assim, por um dos seus irmãos, que cuidava de alguma igreja, ele aproveitava para escrever uma carta e entregá-la àquela pessoa, para que quando ela retornasse à igreja, ela pudesse ler publicamente diante da igreja com as saudações do próprio Paulo. E é isso que acontece quando ele encontra-se, quando Epáfras encontra-se com ele, e ele vai fazer algumas exortações, recomendações à igreja. E Paulo também sabia que havia muitos perigos doutrinários naquela época. Ele era um homem extremamente antenado. Ele não apenas falava do Evangelho de Cristo, mas ele conseguia contextualizar e trazer toda a essência da verdade de Cristo, da verdade do Evangelho, introduzindo dentro da cultura na qual ele estava falando, a qual ele se referia. Nós sabemos que várias das cartas de Paulo tratavam de problemas específicos da igreja, como a carta aos Coríntios, por exemplo, que era um
problemas efetivos que já estavam acontecendo dentro da igreja, e ele precisava escrever para corrigir esses problemas. No entanto, algumas outras cartas de Paulo eram preventivas. Ele falava de coisas que ele sabia que, se ele não se antecipasse, iam inevitavelmente acontecer dentro da igreja. Dentre elas, heresias, doutrinas errôneas, doutrinas que levariam o povo a práticas erradas, a práticas diversas, que não fossem verdadeiramente alinhadas com o Evangelho. E neste sentido, Paulo escreve aos Colossenses para preveni-los a respeito da imagem que eles tinham da pessoa de Cristo. Paulo sabia que naquelas regiões gentílicas, nas regiões distantes de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, havia muitos perigos doutrinários vindos de pensamentos filosóficos da época, de interpretações filosóficas. Algumas misturas de filosofia, de conhecimento humano, com um pouco daquilo que se ouvia a respeito do Evangelho de Cristo. E um dos maiores perigos hoje é chamado de gnosticismo. Na época que Paulo escreve isso, escreve essa carta, talvez não houvesse ainda definição, um nome específico para essa tendência. Ela só vem se concretizar alguns séculos depois. O gnosticismo que nós conhecemos hoje, a forma como doutrinária como se conhece hoje, ele só se concretiza enquanto doutrina cerca de 2 a 3 séculos depois da vida de Paulo. No entanto, as suas bases são anteriores até mesmo ao nascimento de Cristo, porque é uma mistura de filosofia com religiões orientais e mitos gregos. Isso já acontecia entre os povos gentílicos, liderados religiosamente pelo paganismo, por várias doutrinas, várias divindades, e já se integrava ao cristianismo quando eles pregavam o Evangelho. Se eles simplesmente pregassem o Evangelho, falassem de Cristo, as pessoas até aceitavam a Cristo, até entendiam como verdadeiro o Evangelho, mas elas precisavam ser discipuladas constantemente para retirar, como ele diz, os rudimentos do mundo, a forma de pensar que elas traziam culturalmente. Nós sabemos, obviamente, que ninguém se converte do dia para a noite, Mesmo hoje, não existe conversão imediata. Talvez exista decisão imediata, o que é diferente. Eu posso, talvez num impacto evangelístico ou num encontro com Cristo, me decidir por seguir a Cristo. É o que acontece com o próprio Paulo, quando ele tem aquele impacto, quando ele tem aquela visão no caminho para Damasco, e ele decide caminhar com Cristo a partir daquele momento. É uma decisão, mas a conversão é algo que é construído cotidianamente. Naquele momento, muitos, hoje em dia, infelizmente, aqueles que investigam um pouco a Bíblia, acham que Paulo caiu do cavalo, entrou em Damasco, foi curado e já saiu dali pregando o Evangelho. Não é assim. Paulo passou entre 10 ou 15 anos aprendendo a respeito de Cristo, andando meio escondido, aprendendo como qualquer outro discípulo, para só então começar o seu ministério evangelístico entre os gentios. Levou bastante tempo, entre 10 ou 15 anos aproximadamente. Então,
isso faz com que, esse tempo faz com que seja necessário para que alguns erros sejam corrigidos. E dentre os grandes erros que o gnosticismo trazia para a vida cristã naquela época, e especialmente aqui em Colossenses, estava exatamente a interpretação de quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Talvez, se os irmãos derem uma lida novamente no capítulo 1, capítulo 2 e todo o capítulo 3, vocês vão perceber quantas vezes Paulo se refere à pessoa de Cristo, à divindade de Cristo, à redenção operada por Cristo. Vejam, dentro do gnosticismo, explicando um pouquinho o que era exatamente o gnosticismo e como isso influenciava a interpretação dos colossenses a respeito do Evangelho, os irmãos, alguns mais antigos, vão lembrar que nós já falamos aqui em situações passadas que o gnosticismo ele tinha uma ideia muito clara de que o mundo espiritual era extremamente bom e perfeito, mas absolutamente distante do mundo material, que era absolutamente mau e depravado, ou seja, deformado. Não é depravado no sentido que nós conhecemos hoje, depravado no sentido de deformado, distorcido, tá? E que dentro do gnosticismo acreditava-se que se um ser espiritual simplesmente tocasse a matéria, um objeto terreno, um objeto concreto ou um corpo, né, ele automaticamente se contaminaria e passaria a ser mal também. Ele perderia todas as suas características de divindade. Isso fazia, em primeiro lugar, com que aqueles de tradição gnóstica duvidassem se Jesus Cristo tinha sido verdadeiramente humano ou não. Havia inclusive um pensamento chamado docetismo, em que Jesus Cristo ele tinha apenas uma aparência humana. Ele parecia um homem, mas ele não era um homem de verdade. Ele era um espírito com uma aparência humana. E que na verdade ele não tocava absolutamente em nada. Ele meio que andava flutuando sem tocar na terra. Se ele tocasse em alguém, era meio que assim ilusório, não era um toque de verdade, né? E nós vemos inclusive os próprios evangelhos, o evangelho de João, o quarto evangelho, ele faz questão de ressaltar que Jesus sentia dor, que Jesus suava sangue, que Jesus sentia fome, que ele tinha sede, para mostrar àqueles de origem gnóstica que ele tinha um corpo terreno, que ele era um homem verdadeiramente. Outra distorção gnóstica era a da ideia que esse ser divino, Deus, na intenção de promover, de permitir que alguns seres humanos, matéria, né, portanto, pecadores, depravados, distorcidos, que esses homens pudessem evoluir e se tornarem mais santos ou seres divinos que pudessem ser salvos, a divindade plenamente perfeita começa a se emanar, ou seja, ele começa a criar seres inferiores a ele, gradativamente imperfeitos, ou seja, ele era extremamente perfeito, então ele cria um ser parecido com ele, mas com um pouco de imperfeição, um pouco de erro, e depois cria outro um pouco mais errado, um pouco mais imperfeito, e outro, e outro, e outro, e outro, até que chegasse num que ele tivesse possibilidade de tocar a matéria
sem contaminar todos os outros anteriores. Era uma espécie de escada entre o que é perfeito e o que é imperfeito. Esse era um pensamento gnóstico. Isso fazia com que os gnósticos acreditassem na existência de um mega exército espiritual, que Paulo chama aqui de anjos. Era diferente da ideia de anjos que existia entre os judeus e que existe basicamente entre os cristãos hoje em dia, de anjos como mensageiros de Deus, tá? Anjos como portadores de uma função, de uma verdade divina, né? E com um objetivo específico. Isso fazia também com que os gnósticos acreditassem que cada ser desse fosse digno de adoração. Então eles tinham festividades, cultos específicos para adorar esses anjos, que eles chamavam de aeons, seres espirituais. Outra ideia era de que a salvação se dava por meio do conhecimento. Por isso, inclusive, a palavra gnosticismo, que vem da palavra conhecer do grego. No gnosticismo, havia alguns mistérios, alguns conhecimentos ocultos, conhecimentos escondidos, que aquele homem que alcançasse esse conhecimento, ele seguiria para um patamar de perfeição, de evolução, e alcançaria a salvação por conta da sabedoria, do conhecimento espiritual que ele adquiriu, por saber estes mistérios. Havia uma série de outras distorções doutrinárias, mas especificamente essas três provocavam muitos erros entre os cristãos daquela época. Primeiro, a distorção de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. Segundo, a distorção a respeito dos seres espirituais. E terceiro, a respeito da própria salvação, da própria forma de salvação do homem. Então vejam, dentre os gnósticos, aqueles que aceitavam a Cristo como Salvador, eles não entendiam Jesus Cristo como Filho de Deus, como próprio Deus, que doou a si mesmo, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Até aceitavam essa história, mas eles achavam que Jesus Cristo não era o próprio Deus. Ele era um desses aeons, um desses anjos. Ele estava em algum desses patamares aí. Talvez o mais próximo dos homens, ou seja, aquele com um maior número de imperfeições, de forma que ele pudesse tocar os homens, pudesse habitar na terra. Outros diziam, não, ele provavelmente é o mais excelente, o mais próximo da divindade, porque ele foi purificado quando ele morreu e ressuscitou, né? Ele perdeu completamente a sua carne, o seu corpo, ele maltratou o corpo, e isso fez com que ele evoluísse, pulasse vários patamares e fosse direto para bem pertinho da perfeição, bem pertinho da divindade. Mas, em qualquer uma das situações, eles não entendiam Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Tá? Como eu falei com respeito à salvação, eles entendiam que a salvação se dava por meio do conhecimento do ocultismo, conhecimento dos mistérios espirituais. E quem detivesse esse conhecimento alcançava a salvação. E segundo, que eles precisavam, dado esse conhecimento, para alcançar esse conhecimento, eles precisavam seguir certos rituais, fazer algumas adorações, adorar algumas divindades, alguns desses anjos, dentre eles,
Jesus Cristo. E Paulo, se antecipando a tudo isso que ele já sabia e prevenindo a igreja antes que essas doutrinas acontecessem, que essas doutrinas se misturassem com o Evangelho, lá em Colosso, ele escreve essa carta. É por isso que, mais de uma vez, ele faz questão de dizer que Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Nós podemos ver no capítulo 1, versículo 19, quando ele diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer aos Colossenses é o seguinte: olha, Jesus não é um intermediário, ele não está no meio do caminho, ele não é um Deus em parte, um pedaço de Deus. Ele é plenamente Deus. Ele está completo, cheio, perfeito. Ele é o símbolo da perfeição. Porque naquela época, perfeição, talvez até nos nossos dias seja assim também, a gente não tenha atinado a isso, mas quando nós falamos de algo perfeito, nós estamos falando de algo completo. Não é verdade? Alguém já viu um quebra-cabeça perfeito, faltando 3 peças? Se está faltando, então está completo, então você vai dizer, está quase perfeito, mas não está perfeito, né? Uma obra de arte que você olha para ela, fica deslumbrado com a beleza dela, mas só tem a metade do quadro, a outra metade está em outro país. Ela não está completa, então você não pode atribuir perfeição a essa parte. Então, perfeição traz a ideia de completude. A outra coisa é que Paulo fala que Jesus Cristo, ele detém toda a autoridade. Ele tem a completude, a plenitude, também do ponto de vista da natureza. Quando ele diz, olha, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Na verdade, tudo que existe foi feito através dele, então ele é o alfa, ele é o que inicia, e tudo que existe foi feito para ele, com o fim de adorá-lo. Então ele é o ômega, aquele que está na ponta final, aquele para o qual toda a natureza aponta e diz assim: este é o nosso rei. Então percebam que Paulo ele faz questão de destruir as ideias gnósticas de que Jesus Cristo é um pedaço, é uma parte, que ele talvez não esteja completo, que ele talvez não governe plenamente. Ele ressalta que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, aquele que criou tudo para a sua própria glória, ou seja, ele é Deus. Mas também Jesus Cristo é plenamente humano, totalmente homem, e se doou a si mesmo. E é nesse sentido que ele fala no capítulo 2, versículo 12, que ele diz que tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí no versículo 13, quando nós começamos o nosso texto: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Mais uma vez, ele aponta para Jesus Cristo e diz: olha, como ele é a plenitude, como ele é o todo, o completo, o perfeito,
é Ele também quem perdoa absolutamente todos os nossos pecados. E é por esta razão que mais adiante Paulo, ele diz o seguinte, no versículo 15: tendo despojado os principados e as potestades. O que é isso? Na reflexão tanto dos judeus quanto dos gnósticos, entre os seres espirituais, os seres angelicais, havia uma hierarquia. Potestades, principados e potestades. Havia uma hierarquia. Como eu falei, entre os gnósticos havia uma escadinha de seres perfeitos. Então os seres menos perfeitos recebiam ordens dos mais perfeitos. Entre os judeus havia também essa ideia, né, de anjos, arcanjos, enfim, cada um com funções específicas, e que havia uma certa obediência entre eles. Porém, Paulo ressalta que todos estes estavam sob a autoridade de Jesus Cristo, ou seja, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é autoridade também entre os seres espirituais. E aí ele começa a concluir. Ele diz: olha, é por causa disso que eu estou dizendo a vocês que ninguém tem poder para julgar vocês a respeito do que comer, do que beber, dos dias de festa, de lua novas ou sábados, a respeito de tradições terrenas. Porque todas essas tradições, todos esses rituais eram sombras, eram imagens que apontavam para aquele que um dia viria e que destruiria todas essas escadinhas, todas essas hierarquias. Ela apontava para aquele que um dia ia se fazer homem no meio de nós e que ia mostrar toda a verdade sobre Deus. Então, ninguém cobre isso de vocês, porque essas coisas passaram. Estas são sombras, versículo 17, das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos. Ou seja, ninguém tire de vocês, ninguém seja o árbitro no meio de vocês. Não é o árbitro que diz quem foi que ganhou o jogo? Não é? Se o árbitro julgar errado, está privando você de ser premiado. Aos amantes do futebol, quantas coisas belas se diz ao juiz quando ele comete um erro, né? O pênalti que ele deveria ter dado e não deu, e quando o seu time é prejudicado porque o excelentíssimo senhor árbitro do futebol errou, né? Coitado dele. E aí Paulo diz: olha, ninguém pode ser árbitro nesse, entre aspas, nesse jogo espiritual. Ninguém vos prive do prêmio, sob a alegação de que você deve reverenciar anjos, seres angelicais, seres espirituais. Você deve guardar dias, sábados, você deve praticar, comemorar certas festas ditas santas. Ninguém tem autoridade para isso. E aí ele continua: ninguém alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões sem motivo algum na mente carnal, e não mantendo unido a cabeça,
Quem é a cabeça? Cristo. Inúmeras vezes as pessoas se detinham a ritos religiosos, a sacrifícios, a certas obrigações religiosas, mas não estavam próximas de Cristo, não tinham Cristo como Senhor de suas vidas. E Paulo diz: olha, isso não adianta de nada. Esses rituais que vocês estão seguindo não servem absolutamente para nada. Se estáis mortos com Cristo, versículo 20, quanto aos rudimentos do mundo, então por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Elas têm, na verdade, uma aparência de sabedoria. Parece sabedoria, parece santidade, não é? Mas no final, elas não têm valor nenhum. Sabe por quê? Porque elas não conseguem fazer você parar de desejar de fazê-las. Você faz uma força enorme para se privar, mas dentro de você, na primeira oportunidade, você vai cair. Porque não houve uma transformação de dentro para fora, como deveria ser. Não houve uma assimilação verdadeira de quem é Jesus Cristo na sua vida. Eu ainda não tenho Jesus Cristo como meu Senhor. E o que eu faço ou deixo de fazer não é por amor a Deus, é por medo do inferno. E o medo do inferno não livra ninguém do inferno. Mas o amor a Cristo e a sua obra redentora, essa sim, nos livra do inferno. Mas por que Paulo faz tanta questão de tirar essas distorções a respeito de quem é Cristo? E aí nós vamos caminhar para o final dessa nossa conversa. Por que Paulo precisa tirar essas distorções do meio do povo? Porque ele sabe que nós vivemos por imitação. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de quem? De Cristo. Eu imito a Cristo. No entanto, se o Cristo que eu conheço está longe do Cristo verdadeiro, então a minha imitação está sendo uma imitação errada. E nos dias de hoje, qual Cristo você tem imitado? Existem pelo menos 3 Cristos da nossa época que muitas pessoas têm imitado. Muitas. O primeiro é um Cristo legalista. Sabe qual é o Cristo legalista? Aquele que quando trazem a mulher e dizem: mestre, a lei de Moisés diz isso, isso e isso, ele é o primeiro que pega a pedra e joga. Mas o Cristo que eu preciso imitar é aquele que olha para a mulher, baixa a sua cabeça e que diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse é o Cristo não legalista, é o Cristo da graça de Deus. Existe um outro Cristo que tem sido muito pregado também hoje em dia, que é o Cristo da guerra. É aquele Cristo que quando os soldados chegam no Getsêmani, ele diz assim: Pedro, tira agora a tua espada, vamos começar. Mas eu prefiro imitar, ou pelo menos tenho tentado imitar, aquele Cristo que repreende Pedro e diz: Pedro, eu não mandei você fazer isso não, guarde sua espada. E ele vai lá, pega a orelha do soldado e coloca de volta no lugar.
Qual Cristo você tem imitado? Existe um último Cristo que tem sido muito pregado hoje em dia, que é o Cristo da prosperidade, aquele que veio para dar casas de ouro, rua de cristal, que veio fazer gente ficar muito rica. Mas o Cristo que eu tenho tentado imitar é aquele que abandonou um reino de glória e que em certo momento da vida dele olhou para o lado e disse: olha, se você quer me seguir, me siga, mas fique sabendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu volto a perguntar mais uma vez: qual Cristo você tem seguido? Se esta igreja tem a intenção de enveredar por um caminho de multiplicação verdadeira, nós precisamos imitar o Cristo verdadeiro, aquele que não rejeita ninguém, que ama e abraça a todos e que diz constantemente: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia! Que coisa boa, não é? Podermos aprender mais do Senhor, e Ele sempre faz isso através do Petrônio, através da sua graça para o ensino. Louvo a Deus por isso, e quero convidá-los a continuarem a desfrutar disso agora nas nossas classes. E não sei exatamente qual a lição que cada irmão está caminhando, nós temos essa liberdade, cada classe tem um ritmo, e particularmente nós estamos no livro de Gálatas, a juventude, eu estou com a juventude ali no livro de Gálatas, na terceira lição. Eu sei que tem gente que está bem na frente, não é? Então, que Deus continue usando vocês, cada facilitador na classe, para que possamos aprender ainda mais do Senhor Jesus, da forma que aprendemos hoje a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós possamos aprender também da carta do mesmo apóstolo aos Gálatas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê muita graça, muito entendimento, tá certo? E lembre, facilitadores, não corram. Busquem fazer com que cada aluno da escola possa se aprofundar, tá certo? Para mim o mais importante é isso, é que vocês se aprofundem, escutem os dilemas de cada um, peçam sabedoria a Deus, para que nós possamos crescer juntos, tá bom assim? E logo mais à noite, às 18 horas, nós estaremos aqui e continuando, que coisa boa, não é? Continuando a falar sobre o que o Petrônio falou agora à noite, agora pela manhã. Então nós vamos continuar falando sobre que evangelho nós temos crido, qual Cristo, o Petrônio falou qual Cristo que você tem seguido, tem imitado, e eu faço esse discurso logo mais à noite para refletir com vocês. O Cristo que trouxe as boas novas, o Evangelion, não é? As boas novas, e aonde nós estamos colocando o nosso coração, a nossa mente, tá certo? Então que Deus nos abençoe, e quero convidar você também que nos assiste, venha logo mais à noite conectar-se novamente conosco e celebrar ao Senhor e aprender mais do Senhor, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Vamos agradecer, vamos ficar em pé nesse momento, orar juntos, e logo após a oração estaremos nos dirigindo às nossas salas. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que nós temos de aprender da Tua Palavra, de conhecer ainda mais profundamente a vontade do Senhor através da Palavra revelada, da vontade revelada do Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada facilitador, usa-os de forma maravilhosa, para que hoje possamos aprofundar ainda mais também o nosso entendimento da carta aos Gálatas, e dá-nos logo mais à noite, Pai, a possibilidade de estar juntos mais uma vez, para ouvir do Teu amor também. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, amém?
vamos às nossas salas e logo após a escola teremos o nosso ensaio do coro, tá bom? Todos juntos para celebrar ao Senhor.